Identificar o quanto antes possíveis problemas neuropsicomotores nos seus alunos é fundamental. E hoje nós vamos te ajudar a desvendar os segredos e te dar muitas estratégias práticas para você fazer a diferença no ensino e também no contexto clínico. Olá, eu sou Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema, e nesse vídeo de hoje, junto com o nosso professor convidado Wesley Jacob, especialista em educação infantil, vamos explorar estratégias poderosas para estimular crianças com dificuldades de lateralidade em sala de aula. Vamos compartilhar dicas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia, tanto no ambiente escolar quanto no clínico. Pronto para se tornar um agente de transformação? Então não esqueça de se inscrever e já ativar as notificações. Inscreva-se aqui nesse canal para receber dicas valiosas e insights poderosos. Professor Wesley, é com você. Pessoal, quando a gente vem para este campo da lateralidade, nós saímos um pouquinho lá da neuropsicopedagogia e agora a gente vem um pouco para o campo da neuropsicomotricidade, combinado? E aí, quando a gente para analisar o aspecto vinculado a este fator psicomotor, eu posso fazer uma premissa bastante geral logo de entrada. Wesley, lateralidade na sua essência básica, ela é o quê? Em termos simplistas, pessoal, é a capacidade que a criança tem de correlacionar tudo que acontece no seu mundo interno com o ambiente externo, tudo que acontece dentro de mim para com este meio em que eu estou inserido, tentando associar ou vincular os meus hemisférios corporais, para que eu compreenda, por exemplo, claro que a projeção para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás e outras situações. Aí a Mara colocou, mas qual que é a relação dessa lateralidade, muitas vezes, com outros campos, com outras áreas? Uma premissa básica é que uma criança que não desenvolva a sua lateralidade de maneira adequada, ela passa a apresentar dificuldades cognitivas, dificuldade de processamento de dados, de processamento de memórias. É uma criança que muitas vezes tem dificuldade na própria alfabetização. Porque quando eu paro para analisar da esquerda para a direita a construção das frases, ou mesmo do processo de leitura, isso perpassa pela lateralidade. Isso perpassa por um aspecto de autocontrole, de autoconhecimento deste meu mundo interno, dessa correlação interna que eu tenho para as situações do próprio ambiente. Então, esta premissa, ela passa a ser importantíssima, ok? Ainda seguindo essa linha da neuropsicomotricidade que eu trouxe para vocês, evidentemente, ela é estruturada em 7 elementos. Então, eu tenho 7 fatores psicomotores a serem desenvolvidos, e a lateralidade é um deles, ok? É claro que toda a premissa vai começar lá com tônus muscular. Depois do tônus muscular vem o tal do equilíbrio. E somente por volta dos 3 anos de idade nós temos maior foco, maior preocupação com os elementos que se vinculam à própria lateralidade. Mas Wesley, esta tal lateralidade, ela se desenvolve então com 3 anos de idade? Então eu posso iniciar os meus mecanismos de estímulo após essa faixa etária? Pessoal, lateralidade, ela começa a se indicar, a se definir de maneira mais robusta por volta dos 3 anos, sim. Mas a sua estabilização maior, o seu processo redondo, perfeito, todo como esperado, somente vai aparecer por volta dos 7, 8 anos. Então, nós temos basicamente toda a educação infantil e o início do ensino fundamental para gerar na criança um bom equilíbrio sobre a tal da lateralidade. Combinado? E aí uma dúvida que sempre surge. Ah, mas você falou que ela começa a se potencializar com 3 anos e eu só vou ter sua total estabilização por volta de 6, 7, talvez 8 anos de idade. Então, eu tenho tempo para trabalhar, eu não preciso me preocupar com essas variáveis quando a criança é muito novinha, correto? Errado, pessoal. Dentro dos processos psicomotores, nós temos 7 campos a serem desenvolvidos. A lateralidade é um deles, como eu falei a vocês. Todos eles devem ser estimulados desde o momento do nascimento da criança. É claro que quando o bebê ele é muito novinho, ele é muito frágil, ele é muito hipotônico em alguns momentos, eu tenho que gerar nesta criança uma preocupação de desenvolvimento neuropsicomotor sobre outras bases, sobre outros elementos.
É claro que eu vou fornecer um pouco mais de estimulação para outros recursos psicomotores, mas isso não quer dizer que eu não passo a gerar uma indicação de lateralidade desde o primeiro ano de vida. Aos 2 anos, exatamente igual. A criança, quando ela busca um objeto, quando ela tenta se posicionar para mamar, por exemplo, eu estou mamando no seio esquerdo, no seio direito, eu estou me posicionando para um dos lados, isso já é vínculo de lateralidade. Aquela criança que você, com 1 mês de vida, você estimula o tummy time, que é colocá-la de barriga para baixo, para que ela levante um pouquinho a cervical, vire o pescocinho para um lado, ou vire o pescocinho para o outro lado, isso já está associado a processos de lateralidade. É claro que aqui o alvo é desenvolver tônus muscular da região cervical, para que a criança não venha a morrer, não venha ficar asfixiada, sufocada lá no travesseiro. No entanto, a posição da cabeça que ela realiza, essa rotação, é um preceito vinculado à lateralidade. E aqui vem já uma premissa inicial importante. Se a criança faz, desde o princípio da sua vida, tudo somente para um lado, eu só vou mamar do lado direito, eu só vou dormir para o lado direito, isso passa a gerar deformidade na condição craniana, o que pode impactar os processos neurológicos, combinado? E um segundo processo, isso tudo pode, além dos fatores neurológicos, afetar toda a base neuromotora da criança no médio e longo prazo. Então, lateralidade vem desde muito cedo. E quando a gente passa a observar aspectos neuropsicomotores, seja vinculado à lateralidade ou não, toda a observação advinda das fases iniciais da criança é fundamental, é importantíssima. Então, fique atento já aos primeiros indícios da lateralidade, já nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, mas tenha consciência que eu tenho ali uma margem de tempo até por volta de 7, 8 anos para desenvolver, tá certo? Bom, Wesley, entendi essa primeira colocação, entendi essa premissa inicial, introdutória. Um ponto fundamental, que sempre gera dúvida ali nas nossas bases de discussão, é se lateralidade é a mesma coisa que dominância lateral. Não é, pessoal. Lateralidade é uma coisa, dominância é outra. Mas só para entender rapidinho, o que é dominância lateral? Eu sou destro. A minha mão direita é a melhor em relação à esquerda. O meu olho direito é melhor em relação ao esquerdo. O meu ouvido, toda vez que eu vou atender meu telefone, ele normalmente vem primeiro na minha orelha direita. Logo na sequência, eu chuto bola, eu jogo futebol com a minha perna direita na maior parte dos processos. Eu sou destro. Ou você talvez fosse canhoto, sinistro, mas eu tenho um lado de preferência. Agora, lateralidade é fazer com a esquerda, fazer com a direita. Tá certo, pessoal? Então, lateralidade é o fornecer à criança a capacidade do cérebro dela mandar a informação para o lado direito e também mandar a mesma informação para o lado esquerdo do corpo dela, permitindo que ela organize toda a sua base motora para interagir com o meio, com a sociedade, com os processos de aprendizagem, com as brincadeiras. Então, uma vez que eu separo isto, começa a ficar tranquilo para eu entender. Wesley, o que eu tenho que fazer então com uma criança? Você deve estimular a lateralidade nela até quando? Sempre. Se você consegue andar, correr, você está trabalhando com aspectos bilaterais, bimanuais ou bipedais, olha lá, direita e esquerda simultaneamente. Então, eu preciso desenvolver aspectos vinculados à lateralidade a minha vida toda. Mas, vamos jogar limpo agora pensando em estimulação, né, para aquelas crianças que realmente precisam de um suporte, uma atenção maior. 3 anos, gente. Com 3 anos de idade, a porta do desenvolvimento da lateralidade, ela se escancara. Então, com 3 anos, a criança tem que conseguir fazer minimamente, com qualidade, com coordenação, com respostas ajustadas, o campo para a esquerda e o campo de estimulação para a direita. Por isso que você vai perceber na criança, na sua casa, na escola ou em qualquer lugar, que hora ela realiza ações com a direita, então ela está comendo hoje e levando a colherzinha cheia de comida na boca com a mão direita. Amanhã ela vai lá e pega com a esquerda. Aí hoje ela foi escovar o dente, ela escovou com a direita. Daqui a pouco ela foi escovar o dente, ela escovou com a esquerda. Ela ainda está desenvolvendo aspecto de lateralidade.
Porém, quando a gente passa dos 3 anos em fator médio, eu passo a dar atenção ao desenvolvimento da dominância lateral. A criança passou lá por volta de 2 para 3 anos, me indicar que ela tem maior capacidade e competência de execução neuromotora com o lado direito ou com o lado esquerdo. Sabendo disso, você, na tua estimulação, vai propor a essa criança mais tempo de desenvolvimento de trabalho, mais tempo de estímulo sobre o recurso da direita, ou, em algumas crianças, sobre o recurso da esquerda. Então, aí sim nós estamos tratando de dominância lateral. Eu faço mais com a direita, porque eu estou indicando que este é o meu melhor lado. O meu cérebro está escolhendo este como lado de autocontrole. Combinado, gente? Então, a partir daqui, você tem a separação do que é dominância lateral e do que é lateralidade. E aqui um ponto de observação. Por mais que eu ofereça atividades de desenvolvimento para lateralidade com tempos de estímulo diferentes, eu vou trabalhar, por exemplo, um exercício qualquer que eu vou deixar a criança fazer 5 minutos de estímulo com o braço direito, porque ela tem indicado que aquele é o lado dominante dela. Eu devo estimular o lado esquerdo? Sim. Jamais negligencie o lado oposto, o lado não dominante. Mas se eu dei 5 minutos para o lado dominante, forneça ali trabalhos de 2, 3 minutos para o lado não dominante. Eu sempre devo realizar a estimulação bilateral, fornecendo um pouquinho mais de tempo para aquele lado que a criança gera uma indicação de conceito mais elevado. Nós tratamos em alguns componentes curriculares o processo da avaliação. E quando a gente para analisar não só os fatores, mas também a base avaliativa, é muito comum da gente encontrar pessoas com lateralidade cruzada, é bastante comum de nós encontrarmos indivíduos que apresentam ali aquela preocupação vinculada a fazer tão bem com o lado direito, tão coordenado também com o lado esquerdo, que nós geramos ambidestrismo na criança. Eu também tenho ali um leque bastante grande de opções de lateralidade contrariada. É aquela criança que começou a indicar, por exemplo, que ela ia ser canhota. No entanto, a mamãe, a vovó, a bisavó falou, não pode escrever com a mão esquerda, não pode usar mais a mão esquerda para se alimentar, porque isto é algo ruim culturalmente. Então, eu sou obrigado a trocar para o lado direito. O meu corpo indicou o lado esquerdo, mas a minha avó mandou eu ser destro. Então, percebam que eu estou sendo contrariado nessa determinação. Aí você deve estar pensando aí do lado, mas Wesley, qual que é o problema? Isso é bom, fazer com a direita bom, fazer com a esquerda bom, isso vai me ajudar, não vai? Não vai, pessoal. O teu cérebro ele vai ficar sempre confuso se ele manda a informação para o lado direito ou se ele manda a informação para o lado esquerdo. Então, diante dessa situação, você gera na criança maior dificuldade de concentração, maior dificuldade de atenção, maior dificuldade de processamento de dados, e a partir destas variáveis todas, eu estou trombando num elemento psicomotor simples de desenvolver, que está sendo comprometido por fatores culturais ou até mesmo neurobiológicos, que vão afetar diretamente a capacidade de aprendizagem, a capacidade de vínculo interno com o externo, de estimulação dos recursos, inclusive de aspectos associados ali à alfabetização. Então, olha lá, lateralidade, quanto tempo? 3 anos em média. Wesley, a partir dos 3 anos eu dou mais atenção a um lado só? Dá sim, fornece mais tempo de trabalho somente para um dos lados, mas jamais negligencie o lado oposto. E os transtornos de lateralidade, que são transtornos psicomotores ou neuropsicomotores, eles podem acarretar vários problemas, não só de característica atencional, mas problemas vinculados à aprendizagem. E eu nem entrei nas métricas de uma lateralidade ruim impactando em outros campos neuromotores. Vai atrapalhar a coordenação, vai atrapalhar a imagem corporal, pode atrapalhar a coordenação motora fina e assim sucessivamente. Então aqui, pessoal, temos o primeiro ponto de divisão. E aí, para você testar a tua aí rapidinho, para saber que se você tem uma preferência para ser destro ou canhoto, basta você fazer aquilo. Com qual mão você escreve? Se você tivesse um telescópio, uma luneta, com qual olho você utilizaria primeiro? Eu quero colocar foco num objeto que está longe de mim.
E para colocar foco, você vai fechar com um olho só. É o esquerdo ou é o direito? Qual deles você leva? Segundo ponto, com qual perna você utiliza, por exemplo, a chutar uma bolinha? E com qual ouvido você normalmente coloca para ouvir um ruído que está bem baixinho, um som que está bem baixinho, ou atender o seu telefone? Aqui você já começa a gerar indicação. Se você tem um lado todo dominante, ou eu tenho, o meu olho é o direito, meu braço é o esquerdo, a minha perna é a direita, e aqui a gente vai começar a trombar, talvez, lá nos processos de transtornos de lateralidade. Combinado, pessoal? Então, bora seguir aqui para a gente poder avançar para estas situações. Dentro do campo das dificuldades de aprendizagens, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender de que maneira a tal neuropsicomotricidade me ajuda na compreensão de todos esses fenômenos. Como é que ele está alinhado aos processos de limitação cognitiva, limitação da aprendizagem. Então, eu te faço apenas um desafio aqui. Pensa no ato da alfabetização, tá? Pensa talvez no ler, pensa talvez no escrever. Então, concorda comigo que na nossa condição cultural, você lê, você escreve da esquerda para a direita. Chegando ao final da linha, você não tem que descer, por exemplo, uma linha. E ao descer essa linha, você tem que voltar da direita para a esquerda e recomeçar de novo. Esquerda para a direita. Depois desce uma linha, retorna. Esquerda para a direita. Isso é lateralidade na prática, pessoal. Toda a base que você tem de projetar a criança a pensar da esquerda para a direita, retorna. Esquerda para a direita, princípio. Esquerda para a direita, princípio, é um endosso para a alfabetização. Tá, mas como é que eu vou alinhar isso na prática, Wesley? Simples. Toda brincadeira, todo trabalho, todo o processo de, talvez, usar canetas, o recurso do próprio corpo, o desenvolvimento com jogos, com brincadeiras, proponha que a regra desta atividade sempre se desenvolva da esquerda para a direita. Primeiro perna esquerda, depois a perna direita, talvez. Primeiro você começa aqui do lado esquerdo da quadra e se desloca para o lado direito da quadra. Pense em estratégias que tenham um alinhamento direto com o processo da escrita e da leitura. Eu já estou desenvolvendo atividades neuromotoras, neuropsicomotoras, que estão alinhadas ao processo da alfabetização. Você já começa a gerar no subconsciente da criança uma preparação para todos aqueles mecanismos que vão aparecer ao longo do processo da aprendizagem. Então, a tua primeira grande estratégia é estar associado, tá? É estar vinculado ao mecanismo de permitir que a criança, desde cedo, realize atividades da esquerda para a direita. Sempre assim. Isto é neuropsicomotricidade na prática. Eu já estou incentivando, já estou estimulando, mesmo que de maneira subconsciente e não tão objetiva e diretiva, a cabeça da criança a pensar da esquerda para a direita. Quando ela pegar o livrinho, quando ela pegar um papel para desenhar ou para escrever, ela sempre vai iniciar o seu comando neuromotor da esquerda para a direita. Você já está promovendo exercícios que estão associados a desenvolvimento de lateralidade, pensando em prol de aprendizagem, tá certo? Por que os transtornos de lateralidade são ruins, pessoal? Ambidestria, eu sou bom com a direita e eu sou bom com a esquerda. Tá, você se deparou agora com um problema. Uma brincadeira, tá? Olha, você tem que pegar essa bolinha e você tem que jogar essa bolinha num alvo, por exemplo. Ou, eu quero que você escreva para mim uma frase, um ditado, ou o seu nome. Uma redação, por que não? Com qual das mãos você vai fazer essa ação? Com qual das partes do teu corpo você vai fazer essa ação? Que você vai resolucionar esse problema? Então, a partir daqui, eu tenho uma possibilidade de entender o porquê que fazer com os dois lados não é bom. Quando eu me deparo com um problema e eu coloco sobre esse problema mais um pouco de pressão, a minha tomada de decisão ela fica comprometida. Eu não sei se eu mando a minha memória para a direita ou se eu mando a minha memória para a esquerda. E aí é a hora que você falha, é a hora que você normalmente comete erros. E isso inviabiliza as nossas bases de aprendizagens, tá certo? Então essa é uma problemática do ambidestrismo, por exemplo. Eu tenho que saber para qual lado eu mando a informação, sempre como fuga, sempre com maior vantagem, sempre com maior possibilidade de êxito.
E aqui uma última informação. A tua memória, o teu aprendizado em relação a qualquer situação é um só. Não importa se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. A base do conhecimento é um só. Então, a minha memória que eu uso para escovar o meu dente com a mão direita é a mesma memória que eu uso para escovar com a mão esquerda. Ai, Wesley, mas eu tenho mais dificuldade com a esquerda. Sim, porque você não treina isso todos os dias e o alinhamento coordenativo dos músculos ele fica um pouco comprometido por outros aspectos de discussão. Mas é necessário que teu cérebro saiba para onde enviar a informação. E aí uma pessoa que tem lateralidade cruzada, olha o indicador. Eu não tenho lateralidade cruzada, mas olha o indicador bobo aqui, ó. Eu falei para vocês que eu sou destro, certo? Olha qual mão tá o relógio. Tá no meu punho esquerdo. Se eu sou destro, era natural que o relógio estivesse na minha mão direita, no meu braço direito. E não está. Isso seria um indicador já. O meu cérebro, quando não tem todo um alinhamento hemisférico lateralizado, ele se compromete, por exemplo, para me organizar no espaço. Um exemplo bobinho para nós agora, esquece criança? Fazer baliza. Ir para a direita, ir para a esquerda. Você fez uma viagem, entrou numa cidade e não sabe como sair de lá. Não sabe nem como você chegou naquele lugar. Tudo isso está associado à lateralidade. Quando eu peço para você ir para a direita ou ir para a esquerda, você tem que instalar dedo, né, mexer pulseira, né, verificar qual que é a mão da aliança. Todos esses aspectos são falhas no desenvolvimento da lateralidade. E isso pode resultar em uma pessoa estabanada, em uma pessoa que cai com frequência, com prejuízos de equilíbrio, com prejuízos de organização espacial. E aí, cá entre nós, eu tenho que falar de lateralidade. Mas tudo isto impacta todo o processo da aprendizagem. Todo, não é só a lateralidade. Tá? Para escrever, eu tenho que trombar com esquerda e direita, como eu falei para vocês agora. Mas para escrever, eu não tenho que pensar em organização de espaço? Eu não tenho que colocar as letrinhas entre duas linhas? Eu não tenho que pensar num ritmo constante de desenho dessas letras, da escrita? Pessoal, isso são outras variáveis vinculadas à psicomotricidade. Eu não tenho que pensar no equilíbrio? Eu não tenho que pensar na tonicidade, na força? Pessoal, ou seja, a lateralidade é só o ponto de partida. E aí, quando você para analisar fator causal de transtornos diversos, dificuldades de aprendizagem diversas, esses elementos psicomotores sempre estarão associados à intervenção, sempre estarão vinculados ao processo de estímulo da criança, do aprendiz. Então, não importa qual é o transtorno, você vai cair nos aspectos psicomotores sem dúvida nenhuma. E a lateralidade normalmente está vinculada a quase tudo que dá problema. Aí eu vou analisar, Wesley, foi um desenvolvimento ruim da lateralidade, foi negligência por eixo, por aquele motivo. E aí a gente começa a se preocupar com um pouco mais de afinco, né, em relação a alguns desses alicerces, a alguns desses elementos. Combinado? Deu para esclarecer então? Maravilha. Pessoal, esses transtornos todos, então, podem atrapalhar e muito os processos de alfabetização. E aí, como é que eu posso estimular uma criança a realizar esses trabalhos? Agora a gente vai calmar um pouquinho. Quando nós tratamos de transtornos, e aí nós temos ali os tais transtornos de lateralidade, eu tenho que partir da seguinte premissa. Eu posso ter uma lesão neurológica, eu posso ter uma disfuncionalidade na minha base cognitiva, então os meus neurônios não trabalham bem, o que resulta inevitavelmente num problema motor. Aqui é uma coisa. Talvez eu tenha que tratar com medicação, talvez eu tenha que buscar um neurologista, neuropediatra, eu vou ter que fazer uma verificação se é fator hereditário, se é fator genético. Nós vamos fazer uma varredura no campo neuro. Mas os transtornos podem ser originários de nenhuma lesão neurológica. É apenas algo que não funciona tão bem. É apenas algo que não está tão redondinho como deveria ser. E aqui, a estimulação ela é importante. Então, Wesley, eu posso ter algo mais grave, mais complexo, que requer grandes varreduras? Sim, podemos. Mas nós também podemos olhar para uma criança que tem problemas de lateralidade e identificar que apenas falta na estimulação durante a infância. Eu negligenciei esta tal lateralidade lá nas etapas de desenvolvimento infantil. Eu não fui tão capaz ou competente em gerar as variáveis psicomotoras e, em especial, o desenvolvimento da lateralidade nessa criança até os 3 anos.
que se potencializou até os 7, até os 8, é verdade. Mas eu fui incapaz de gerar essa boa estimulação. E aí eu tenho lá um possível transtorno. Legal. Agora, como é que eu faço para melhorar esse processo se não é lá no campo neuro, lá não é no campo clínico, lá não é naquela situação mais complexa e cara? Você passa a promover exercícios de estimulação de lateralidade. E aí, basicamente, esses trabalhos estão associados a comandos de direita e comandos para a esquerda. Simples. Simples desse jeito? Simples desse jeito. Comandos simples de direita e de esquerda, para que a criança faça essa associação. E cuidado, negócio de ficar amarrando fitinha vermelha no braço, amarrando um negocinho na perna, é bom para começar. Mas se eu ficar preso nisso, eu nunca vou gerar na criança a total liberdade de compreensão do que é lado direito, o que é lado esquerdo, o que é hemisfério direito, o que é hemisfério esquerdo, para que eu possa combiná-los e a partir daí ter amplas capacidades coordenativas. Legal, aqui tem um exemplo para vocês de atividade. Olha lá, ó. Simples assim, tá? Indique o que está para o lado direito ou para o lado esquerdo. Você poderia distribuir ali, ó. Eu tenho carrinhos e tenho lápis. Você vai, por exemplo, fazer um X, você vai pintar, você vai circular todos os carrinhos que estão indo para o lado direito. Qual carrinho está indo para o lado direito? Ou risque, pinte, desenhe, assinale quais lápis estão para o lado esquerdo, quais lápis estão apontando para o lado esquerdo. Bem simples dessa maneira. Você poderia colocar um desenho qualquer, ó. Pinte apenas os desenhos que estão do lado direito. Pinte apenas os desenhos que estão do lado esquerdo. Sei lá, você vai colocar uma base de comando para a direita e para a esquerda. Que é algo mais fácil do que isso, pessoal? Algo mais simples do que uma atividade como essa? Não tem, né? Isso já é um trabalho de estímulo para lateralidade. E eu posso fazer isso com as crianças desde muito cedo. Não tem lá grandes complexidades. Aqui temos um outro exemplo, ó. Vamos pensar lá. Como é que eu posso indicar ou estimular a lateralidade numa criança? Perguntando para você. Claro que aqui a gente está pelo computador, a gente está pelo celular, e você está vendo isso muitas vezes espelhado. Tá certo? Dá uma olhada no que quer dizer esse espelhamento. Eu olhando para mim mesmo aqui na câmera, ó. E eu estou olhando para minha imagem na câmera. Eu levantei a minha mão direita. Só que na câmera do computador essa imagem está invertida. A mim parece que o que está sendo levantado lá é a mão esquerda, tá certo? Então, pessoal, a gente está fazendo esse processo de espelhamento. Isso é algo de compreensão e de identificação que demora realmente na criança para aprender. Por volta dos 7 anos somente, lá na base de finalização da lateralidade. O que isso quer dizer? Minha direita, e eu sei que a tua direita, ela é cruzada em relação a mim. Eu estou espelhado com você, eu sei que a tua direita, de frente para mim, ela está na contramão, ela está no sentido oposto, está cruzado. Para eu entender que esta possibilidade de espelho é invertido, isso a criança demora mais para desenvolver. Ela só estabiliza isso lá por volta dos 7 anos de idade, combinado? Mas olha lá, ó, de qual lado a maçã está mordida? De qual lado em relação a mim mesmo, ao meu corpo, tá? Em relação ao meu corpo, a maçã está mordida do lado direito. E a criança vai fazer essa devida indicação. Uma outra estratégia legal para potencializarmos aí o desenvolvimento da lateralidade é o trabalho de labirintos. Aqui eu mostrei para vocês um labirinto que eu faço com papel e caneta, ok? Então eu vou pegar lá a canetinha e eu vou buscar as portas abertas até chegar, né, ao alvo. Neste caso ali, nesta exemplificação, eu tenho que chegar até a estrela. Mas eu tenho ali várias portas e eu vou fazer isso ou com a mão direita ou com a mão esquerda, tanto faz, está segurando com a mão direita ou com a mão esquerda. Mas o próprio desenvolvimento do labirinto, ele não pede que ora eu vá para a direita, ora eu desça, ora eu vá para a esquerda, ora eu tenho que subir, ora eu tenho que descer. Eu não estou trabalhando com vários direcionamentos. Isso é lateralidade. E é óbvio que eu poderia trazer isso para a mão. Com qual mão eu faço isso? Eu faço o labirinto com a mão direita? Eu faço o labirinto com a mão esquerda? Então, a partir daqui, pessoal, você tem uma premissa e agora eu trago uma dica para vocês. Quando você está estimulando lateralidade, eu falei agora há pouco que eu tenho que fazer lado direito e eu tenho que fazer lado esquerdo.
Mas quando eu tenho uma indicação já de dominância lateral, que eu sou destro ou eu sou canhoto, você vai permitir que a criança trabalhe mais tempo com o outro lado. Legal. Mas é bacana sempre estimular os dois lados, certo? Então, olha lá. Fiz o labirinto com a minha mão direita. Terminei. Agora eu quero que você faça o labirinto com a mão oposta, com a mão esquerda. Tudo bem. Só que antes de eu começar a realizar o trabalho, antes de eu começar a realizar o comando, espera pelo menos 30 segundinhos. Combinado? Fiz com a direita, terminei. Vou fazer com a esquerda, prof. Calma, respira, espera um pouquinho, 30 segundinhos, deixa os teus conhecimentos cognitivos, deixa teu alicerce neurológico diminuir a sua intensidade, deixa ele desacelerar um pouquinho, deixa ele desligar a informação, para quando você começar a fazer com a esquerda, o comando ser único, o comando ser perfeito, o comando ser todo direcionado novamente. Então, eu preciso que o teu cérebro ele se desligue, digamos assim, daquela comunicação direcionada para a direita, para que eu possa fazer com perfeição e um novo comando para a esquerda. Então, sempre dê um intervalinho de tempo médio de 30 segundos entre a execução do lado direito e a execução do lado esquerdo. Tá certo? Combinado? Simples assim? Ótimo. Labirintos são ótimas estratégias. Agora eu quero que você um desafio. Então, bora lá. Vocês estão vendo aí, né, que eu tenho um trabalho de velocidade de reação, tá? Isso é uma outra premissa, é uma outra variável de desenvolvimento, então não se preocupe ali com a velocidade de reação que está apontada, eu quero o trabalho de lateralidade. Percebe que as luzes, as lâmpadas, elas estão acendendo, certo? Conseguiu acompanhar ali no slide, né? Então eu quero que você pegue o teu dedinho da mão direita, pega o indicador, e eu quero que você acompanhe a luz, ó. Acendeu a primeira, toquei. Acendeu a segunda, toquei. A terceira, toquei. A quarta, toquei. Volta e faz de novo. 3 vezes, vai lá com a mão direita, repete 3 vezes aí. Pode apontar para a câmera do celular ou para o próprio computador. Faz 3. Maravilha? Agora eu deveria esperar 30 segundinhos, mas eu não tenho esse tempo todo para essa manhã. Eu quero que você faça a mesma coisa com a mão esquerda agora. Vai lá. Com a mão esquerda, indica lá, aponta para a tela do computador. Feito, né? Pronto, gente. Eu pedi direita e depois eu pedi esquerda. Estímulo de lateralidade. Legal. Isso já era uma base de estimulação. Mas eu vim aqui, agora há pouco, para vocês, e eu falei assim, pensem em atividades que estejam alinhadas com o processo de alfabetização. Para eu escrever e para eu ler, tem que ser da esquerda para a direita, não é? O que eu fiz agora com vocês? O que eu acabei de pedir para vocês fazerem? Olha lá, ó. Eu vim da esquerda para a direita, voltei para o princípio. Esquerda para a direita, voltei para o princípio. Esquerda para a direita, voltei para o princípio. Igual quando você lê, igual quando você escreve. Aí, mas eu posso fazer isso com crianças típicas ou crianças atípicas? Claro que sim, por que não? Poderiam ser cores, poderiam ser animações na internet, eu poderia confeccionar um material em que as lâmpadas acendem em sequência, aí daria um pouquinho mais de trabalho, mas você poderia fazê-lo também. Mas aqui você está vendo o que eu estou pedindo para você em relação à estimulação da lateralidade. Sempre que você promover atividades, ou você vai estimular direita e esquerda, ou você vai trabalhar com aspectos que estão alinhados à alfabetização, que se desenvolvem tanto da esquerda para a direita e retornam ao princípio. Simples dessa maneira. Acabamos de promover aqui um trabalho de estimulação. Agora eu quero de novo. Vai lá. Pode usar agora a sua mão dominante, ok? Mão dominante, a mão boa, tá? Eu quero que você toque na lâmpada que está acendendo. Vai lá, lâmpada que está acendendo. Tenta acompanhar o ritmo aí. Tenta acompanhar lá. E aí, pessoal? Foi? Ai, Wesley, foi muito difícil fazer. Foi muito complicado fazer.
Tá, poderia partir da ideia de que se você usou direita ou esquerda, já é um trabalho de lateralidade. Simples assim. Claro que tem velocidade de reação e outros processos vinculados a esta animação aí. Mas você percebeu que você teve um pouquinho mais de dificuldade agora? De organizar o comando neuromotor? Qual que é a lâmpada que acende? Eu não consigo acompanhar o ritmo, Wesley. Está muito difícil, está muito complexo. Sim, realmente está muito complexo. Isto é uma ideia, apenas uma experimentação de sua parte do que uma criança que tem transtorno de lateralidade sente. Olha a dificuldade que o cérebro dela tem de organizar a informação neuromotora. Olha como os neurônios, por mais competentes que eles sejam, ou mais limitados que eles sejam, ele tem dificuldade de organizar o comando neuromotor para mandar a informação para minha mão acompanhar o ritmo. Pessoal, isto é uma exemplificação do que os transtornos de lateralidade trazem para a cabeça do aprendiz. Só que isso não para só no campo da lateralidade. Isto também se estende para o equilíbrio, para a organização espacial, para a coordenação motora ampla, para a coordenação motora fina e tantas outras coisas. No entanto, a base neuropsicomotora, ela, num processo como esse, ela vai ficar de segundo plano. E aí você vai começar a investigar aspectos vinculados a dificuldades de aprendizagens, porque o cérebro da criança está tendo dificuldade de organização. E aí, se eu não organizo malemar a minha base cognitiva, como é que você espera que eu tenha um bom envio de informação para o meu corpo, para que eu extraia as condições internas do meu organismo e eu externalize, que eu vivencie de maneira coordenada e ajustada para as práticas motoras que você está propondo, para as práticas de aprendizagens que você está propondo. Então, o processo ele fica bem mais tranquilo, bem mais simples de ser percebido quando você verifica dessa maneira. Ok? E aí eu trouxe para vocês algumas estratégias para serem utilizadas no desenvolvimento da lateralidade. Lembrando que se o problema está só na falta de estímulo, a criança só foi negligenciada, quando você começar a trabalhar com ela exercícios de lateralidade como estes, por exemplo, pessoal, eu tenho a probabilidade de uma evolução muito rápida. A criança tende a melhorar rapidamente o desenvolvimento da sua lateralidade. Agora, se você está propondo estímulos bons, boas atividades, boas estratégias metodológicas, e a criança não está evoluindo como se espera, a criança não está acompanhando como você gostaria, então aqui talvez eu tenha algum problema mais grave, talvez eu tenha alguma incapacidade lá no campo neurológico. E aí eu preciso, obviamente, de uma observação com um pouco mais de carinho, com respaldo clínico, com respaldo neurológico. Aí a gente vai começar a buscar outros profissionais. Mas se é só problema de estimulação, ao realizar atividades, a criança tende a acompanhar, a criança tende a evoluir muito, muito, muito rapidamente. Bom, mas vamos lá para algumas estratégias rápidas. O desenvolvimento da lateralidade, ele é bem fácil de ser realizado. Ele pode estar alinhado a outros estímulos psicomotores, como eu já falei. Já pensou em trabalhar com escrita? Com tesoura, com recorte, por exemplo? Trabalhar com papel crepom? Trabalhar com massinha de modelar, slimes, por exemplo? Isso aí é trabalho de desenvolvimento de coordenação motora fina? Sim, poderíamos colocá-los. Mas eu também posso usar esses recursos para potencializar a direita e a esquerda. O bom controle motor da direita e o bom controle motor da esquerda. Estou entendendo de que maneira eu mando a informação para a direita ou mando para a esquerda. Não me importa se ela vai para o teu dedinho ou se ela vai para a tua mão inteira. Tá? Desde que vá para o hemisfério direito ou para o lado esquerdo. Isto é lateralidade. Poderia pensar nas atividades esportivas, por que não? Jogos com bolas, né? Atividades de pega-pega, atividades de vínculo associado a pedalar motoquinhas, bicicletas, por que não skate? Gente, nós poderíamos trabalhar aqui com o que você quiser de atividades esportivas, até mesmo as artes marciais, combinado? Como atividades de contraponto, atividades de contraturno, exercícios de lateralização. A gente falou do labirinto ali, que é um jogo que eu gosto bastante. Outro que eu adoro, jogo da velha. Jogo de dama, xadrez. São jogos maravilhosos para você desenvolver aspectos da lateralidade. E, claro,
Aí você pode trabalhar com recursos específicos, né? Usando caneta, massinha, tesoura, régua e o que você tiver disponível para trabalhar ou o lado direito ou o lado esquerdo. Vai ficar aí a seu critério para esse desenvolvimento. Mas eu coloquei para vocês lá alguns exercícios. Olha alguns exemplos que vocês podem fazer, tá? Não coloquei fotinha porque não é necessário, né? Todo mundo conhece esses joguinhos aí ou essas possibilidades. Jogos de bola. Qualquer jogo de bola, pessoal. Queimada ou caçador, tá? Posso trabalhar com atividades de passagem de bola. Vou passar a bola para o meu colega que está do lado direito, passar para trás, passar para frente. Poderia pensar em desenhos, qualquer tipo de desenho. Poderia pensar em jogos da memória visual ou jogo da memória auditivo, vale igual. Poderia pensar em dança, qualquer processo que vinculem-se à dança. Poderia alinhar o trabalho com labirintos, tá? Esses labirintos eu poderia construir usando fita crepe. Pega aí na tua sala, depois você tem que ter aquele tira-grude, né? Porque na hora que você tirar a fita crepe lá, o chão fica tudo grudado, aquela colinha fica difícil de tirar. Mas constrói um labirinto, por exemplo, em macro escala, aí na tua sala, por exemplo. E a criança tem que trabalhar dentro desse labirinto. Tem que se deslocar com uma bola por dentro do labirinto, buscando as portas abertas, só que usando o corpo inteiro. Estou usando caneta. Eu estou me deslocando dentro do labirinto com uma bola, com um carrinho, né, com um objeto qualquer. Poderia trabalhar com caminhada equilibrada, né? Eu vou caminhar sobre uma linha, por exemplo. Poderia trabalhar com quebra-cabeça, todos eles. Jogos de encaixe que estão associados aos jogos de quebra-cabeça ali, blocos de madeira, né? Lego, por exemplo. Artes marciais, que vem do campo das atividades esportivas que eu havia mencionado. E aqui temos algumas opções. Lá outro exemplo para vocês. Olha que exemplo tranquilo aí, ó. Com os pezinhos. Poderia usar os tênis das crianças para fazer isso em sala de aula, pessoal. Mas olha lá, ó. Eu tenho no primeiro momento, pula com o pé dentro, pula com o pé fora. Muito alinhado a um processo semelhante à amarelinha, não é mesmo? Olha lá, ó. Isso é um trabalho de desenvolvimento de lateralidade. É um trabalho bipedal. Ou poderia ser bimanual. Do lado direito, vocês têm uma imagem ali em que eu tenho uma sequência de deslocamento. Eu deveria pular ou me deslocar, né, diante daquelas formas geométricas, respeitando a indicação das flechas, a indicação das setas ali, ó. Olha lá, ó. Então a criança vai ter uma cartilha na mão dela, você pode deixar isso, né, num ponto mais elevado, num ponto de fácil observação, e aí a criança vai saltar lá, primeiro no círculo, depois no triângulo, depois ela volta para o círculo na coluna do meio, depois quadrado, círculo à frente, triângulo para o lado direito, quadrado para o lado direito, círculo à frente. Então, pessoal, a gente poderia criar atividades dessas para fazer com as nossas crianças, para fazer em sala de aula. Cabe para crianças que têm dificuldade de aprendizagens e cabe para crianças que não apresentam nenhuma dificuldade de aprendizagem. São trabalhos fáceis de serem realizados, trabalhos simples de serem realizados, convenhamos, que você pode estar promovendo, que você pode estar produzindo aí nos seus ambientes, tá certo? Aí eu trouxe para vocês aqui outras sugestões práticas, tá? Para que você possa trabalhar com a lateralidade. Jogos de mão, pessoal. Lá em casa, minha filha toda semana ela aparece com um jogo novo. Antigamente nós brincávamos de adoleta, alguma coisa associada a isso, certo? Os jogos de hoje são iguais. Só muda a letra. Só muda a base cantada. Mas são jogos de mão, pessoal. Trabalhos de jogos de mão funcionam. Ou trabalhos que envolvem batida na mesa. Criança adora barulho, muitas vezes. Então, esta possibilidade de externalização vale muito a pena. Poderia ser com a mão direita, poderia ser com a mão esquerda. Mas olha lá, eu poderia, por exemplo, colocar uma imagem aqui. Uma bolinha, depois passo do lado. 2 bolinhas, passo do lado, 3 bolinhas. Ficaria assim, ó. Esquerda para a direita, 2 bolinhas. Esquerda para a direita, 3 bolinhas. Agora, de novo, voltei para o princípio. Uma bolinha.
Vim para a direita, 2 bolinhas. Vim de volta para a direita, estou avançando, 3 bolinhas. E aí eu vou incrementando o processo. Ou vou colocando mão. Voltei. E assim eu vou acompanhando um comando visual. Então eu tenho, querendo ou não, um aspecto visomotor sendo estimulado, alinhado a este processo de desenvolvimento, mas eu produzi uma atividade usando jogos das mãos, de palmas, ou atividades simples com objetos simples, que se desenvolvem, se desenrolam. Da esquerda para a direita, retornei. Da esquerda para a direita, retornei. Tá certo? Depois, pessoal, posso trabalhar ali com variáveis da lateralidade que estejam sendo ampliadas para outras variáveis psicomotoras que também devem ser desenvolvidas. Aí tem lateralidade, aí tem a organização espacial, aí tem o equilíbrio, aí tem a própria consciência do nosso organismo. Como eu disse lá atrás, eu tenho o meu foco de desenvolvimento na lateralidade, mas eu posso trabalhar outros grupos neuromotores associados. Ah, eles estão em segundo plano? Estão, mas eu posso trabalhar eles de maneira pareada, de maneira trabalhada. Agora, uma coisa que eu gosto bastante são jogos de imitação, são jogos vinculados ao espelhamento das ações. E aqui você tem mais um exemplo de trabalho de lateralidade. E como eu havia falado antes, jogos da memória, tá certo? Então, legal. Dito isso, eu quero desafiar você a fazer aí do outro lado uma atividade de lateralidade, tá? Queria que você desenvolvesse aí no seu corpo uma atividade de lateralidade agora. Você deve estar com algum tipo de calçado aí, você deve estar com algum tipo de chinelo, sapatilha, tênis, bota, qualquer coisa aí no seu pé, não tá? Queria que você tirasse ele, deixasse ele solto, tá? Para isso eu vou ficar de pé aqui do outro lado, tá bem? Eu vou ficar de pé do outro lado de vocês, estou em pé, tá certo? A brincadeira é a seguinte, você vai deixar o calçado lá no chão, você não pode apoiar em nenhum lugar para manter equilíbrio, não pode, combinado? E aí você vai fazer o seguinte, você vai levantar uma perna, ó, levantei uma perna, levantei a minha perna direita, estou equilibrado com uma perna só no solo. Você vai fazer o seguinte, sem apoiar em nada, pega o calçado do chão lá, ó, baixa, pega o calçado que está no chão, sem tocar o pé no solo. Peguei, fiquei em pé de novo, equilibrei, ó, minha perna está fora ainda, ó. Tô com o calçado na mão, vou calçar na minha perna, calcei, troca de perna. Tirei a outra perna, baixa, pega o calçado e coloca na outra perna. Tenta fazer aí para você ver. Eu não gerei um estímulo bilateral? Eu não gerei um estímulo em vocês primeiro para o lado direito e depois para o lado esquerdo? Isso é trabalho de lateralidade. Mas você não teve dificuldade de equilíbrio aí? Pouquinho, né? Não tremeu um pouquinho o corpo? Estas dificuldades de equilíbrio que você percebeu, elas estão alinhadas aos aspectos psicomotores. O meu foco de trabalho era a lateralidade. No entanto, eu já desenvolvi no teu corpo o equilíbrio. Eu já desenvolvi no teu corpo noção de espaço. Eu já desenvolvi no teu corpo consciência corporal. Então, a partir daqui, eu faço um trabalho que é de base psicomotora direcionada ao foco, à premissa específica, ao amplo processo de desenvolvimento, mas eu acabo atingindo, eu acabo desenvolvendo outros recursos, eu acabo desenvolvendo outras variáveis psicomotoras que serão tão importantes quanto. Então, voltando para aquela situação anterior, lateralidade começa a se desenvolver desde o dia que a criança nasceu. Mas pensando em fator cronológico, 3 anos de idade nós temos a primeira grande estabilização de direita e esquerda, de consciência entre direita e esquerda na criança. Só que para eu ter 100% da minha lateralidade desenvolvida, né, considerando ali a minha condição de bilateralidade, direita e esquerda, vínculo interno com o ambiente externo, também compreender que a minha direita é cruzada em relação à tua, de 7 para 8 anos de idade. Quando eu não desenvolvo adequadamente a lateralidade, alguns fatores aparecem. Eu fico estabanado,
eu posso cair com frequência, eu posso apresentar inúmeras dificuldades de aprendizagens, eu posso apresentar letra feia, ok? Minha letra pode ficar feia. Eu posso ter dificuldade para ler, eu posso ter dificuldade para escrever, eu posso ter dificuldade para brincar, eu posso ter dificuldade para andar. E claro, conforme a gente vai envelhecendo, eu tenho dificuldade para fazer baliza, eu tenho dificuldade para me situar nos ambientes, para ter ali uma boa potencialidade até espacial, porque a lateralidade ela é uma premissa, né, que vem de encontro a tantos outros fatores, a tantas outras variáveis. E aí, claro que para avaliar se temos falhas ou não nela, se realiza uma avaliação psicomotora, que um dos campos avaliativos é a lateralidade, tá certo? E ele é bem tranquilo de ser verificado, ele é bem tranquilo de ser observado. E isso está no rol dos transtornos neuropsicomotores. Tranquilo, gente? Fácil para compreender? Simples para entender? É facinho, não é? Bacana. E aí, como eu disse mais cedo, uma coisa para não deixar isto meio torto, meio que em branco, lateralidade, pessoal, ela é a resposta que o teu corpo fornece, aquilo que eu consigo verificar, mão direita ou mão esquerda. Mas a base neurológica aqui em cima é uma só, é tudo agrupado. Se você aprendeu a chutar bola, não importa se você chuta com a direita ou se você chuta com a esquerda. O conhecimento armazenado na tua memória é um só, é o mesmo. Tá? Tanto faz se o comando é para o lado direito ou se o comando é para o lado esquerdo. Isto é insignificante, eu pouco me preocupo com essas variáveis. E aí eu lembrei agora uma atividade legal de fazer, que eu gosto bastante. Ela serve para outros recursos, mas eu normalmente coloco ela para lateralidade. Então marca aí que ela não estava ali nos nossos slides, tá? Não estava ali nos nossos slides. Você vai pegar uma caixinha de ovo, tá? Aquela caixinha de ovo de papelão mesmo, que tem todos os buraquinhos, e você vai recortar ela, ou se você não quiser recortar, você pelo menos vai pintar a parte de 9 quadrados, de 9 buraquinhos que estão centralizados. 9. Tem que ter 9 buraquinhos, tá certo? Então eu tenho uma caixa de ovo, tenho 9 buraquinhos pintados formando um quadrado. Você vai pegar uma bolinha, sabe aquelas bolinhas de desodorante roll-on? Aqueles desodorantes roll-ons que quando acaba tem aquela bolinha que fica girando? Aquela bolinha da hora. Tira ela. Ou pega aquelas bolinhas de ping-pong, né, de tênis de mesa. Pega aquelas bolinhas de plástico que elas pulam bem, elas quicam bem. É legal de trabalhar com elas. E aí você vai fazer o seguinte. Tô segurando a caixinha de papelão. Peguei a bolinha, vou pegar a bolinha e vou quicá-la, ó. Joguei no chão. Ela bateu no chão e ela pulou, certo? Eu vou entrar com a caixinha de ovo para tentar encaixar a bolinha que está caindo em um dos buraquinhos do ovo. Legal? Encaixou? Encaixou. Agora outra bolinha. De novo, tentei encaixar. De novo. E eu vou tentar formar uma velha. Eu vou tentar formar o jogo da velha. Criando uma brincadeira como essa. Concorda comigo que eu estou desenvolvendo, além da lateralidade de esquerda ou direita, em cima, embaixo, frente, trás, eu também estou trabalhando uma organização de espaço-tempo, que é uma outra variável psicomotora. Eu posso brincar disto com uma base individual, eu comigo mesmo, ou eu poderia brincar em duplas, né? Eu poderia brincar em equipes, joguei a bolinha, o meu colega jogou a bolinha e eu entro para tentar encaixar. Depois passa-se a bolinha para um adversário. E a ideia é, nesta orientação corporal, nesta orientação espacial, eu conseguir fazer essa bolinha casar, eu fazer essa bolinha encaixar redondinha naquele processo, redondinha naquela situação da caixinha que você pintou. Essa atividade é legal, tá? Cabe para fazer individualmente, cabe para você fazer ela de maneira coletiva, ou quem sabe ali, de maneira em dupla. E todo mundo consegue esses recursos facilmente. E aí dentro da premissa que eu coloquei para vocês, aquela imagem que tinha os pezinhos desenhados, lembra dos pezinhos que estavam todos desenhadinhos lá? Tá? Um pezinho dentro do arco, um pezinho fora do arco, um pezinho dentro do arco. Você pode fazer isso com pareamento de tênis. Você que trabalha na escola, você pode desenvolver ele da seguinte maneira. As crianças tiraram todos os calçados e deixaram lá no espaço que tem para desenvolver a atividade. E vai ter um calçado assim, você vai ter um outro calçado assim, você vai ter um outro calçado assim, você vai ter um outro calçado assim. Você vai formar uma linha, vai formar uma trilha de pés.
pelo calçado das crianças. E aí as crianças vão vir reproduzindo a posição daqueles pezinhos. Um pé aqui, salta, caiu assim. Salta, caiu para frente. Salta, caiu para a esquerda. Salta, caiu para a direita. E assim progressivamente. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!